curso de SDAI, canal Conexpred Aprendizagem em Sistemas Prediais. Aula 3, Dispositivos SDAI. Bem-vindos à nossa terceira aula do curso de SDAI. Hoje vamos falar sobre os diferentes tipos de dispositivos de SDAI e suas características. Os sistemas de detecção e alarme de incêndio contam com uma série de dispositivos que atuam na detecção de sinais de fogo ou fumaça, permitindo a ativação de alarmes e o acionamento de medidas de emergência. Uma rede de dispositivos interligados em um sistema de detecção de incêndio é composta por vários componentes que se comunicam entre si para detectar, alertar e, em alguns casos, iniciar ações de resposta automática em situações de emergência. Esse tipo de sistema garante que o incêndio seja identificado de forma rápida e que as informações sejam transmitidas de maneira eficiente para os responsáveis e sistemas de controle. A seguir está a descrição dos dispositivos de uma rede de detecção. Central de alarme de incêndio, painel de controle. A central de alarme é o cérebro do sistema de detecção de incêndio. Ela recebe informações de todos os dispositivos conectados na rede, detectores, acionadores manuais, etc. Processa esses dados e aciona alarmes e respostas apropriadas. Ela monitora continuamente os dispositivos e pode indicar falhas, alarmes ou outras condições. Algumas centrais são programáveis e podem ativar diferentes respostas dependendo da área do edifício ou tipo de alarme recebido. Detector de fumaça. Os detectores de fumaça são projetados para identificar a presença de partículas de fumaça no ambiente, sendo fundamentais na detecção precoce de incêndios. Eles podem ser classificados em diferentes tipos, conforme o princípio de funcionamento. Detector de fumaça ionizante. Este tipo de detector utiliza uma pequena fonte de material radioativo que ioniza o ar em seu interior. Quando a fumaça entra no detector, ela interrompe a corrente de íons, alterando o fluxo elétrico, o que dispara o alarme. Detector de fumaça óptico, fotoelétrico. Funciona através de um feixe de luz infravermelha dentro de uma câmara. Quando a fumaça entra na câmara, a luz é dispersa e detectada por um sensor, o que aciona o alarme. Este modelo é muito eficaz para detectar incêndios com desenvolvimento lento, que produzem muita fumaça. Detector de temperatura. Monitora a variação térmica em um ambiente e podem ser de dois tipos. Detector de temperatura fixa. Este dispositivo dispara o alarme quando a temperatura do ambiente atinge um valor pré-definido, normalmente entre 50 e 4,70 graus Celsius. É eficaz para detectar incêndios onde há um aumento brusco de calor. Detector de taxa de elevação de temperatura. Esse modelo identifica variações rápidas de temperatura, geralmente um aumento de 8 a 10 Gauss por minuto. Ao detectar essa elevação, ele considera a situação como uma possível condição de incêndio e aciona o alarme, mesmo antes de atingir a temperatura fixa. Detector de chama. Detectores de chama são projetados para identificar a luz ultravioleta, ou infravermelha, emitida pelas chamas de um incêndio. Esses dispositivos são altamente sensíveis e muito utilizados em áreas com risco elevado, como plantas industriais ou áreas com materiais inflamáveis. Existem três tipos principais. Detectores de chama UV, sensíveis à radiação ultravioleta emitida pelas chamas, respondem rapidamente a incêndios visíveis. Detectores de chama Worth. Detectam a radiação infravermelha produzida pelo calor das chamas. Detectores UV e Bohr combinados utilizam ambos os princípios, UV e VER, sendo mais confiáveis, pois conseguem eliminar alarmes falsos, como aqueles causados por fontes de luz que não são incêndios. Detector de gás. Esse dispositivo monitora a presença de gases combustíveis ou tóxicos no ambiente. Ao detectar uma concentração perigosa de gases como monóxido de carbono, CO, propano, metano, entre outros, o detector aciona o alarme. É amplamente usado em áreas onde pode haver vazamento de gases inflamáveis ou tóxicos, como em cozinhas industriais, garagens ou áreas de armazenamento de combustíveis. Acionador manual. Os acionadores manuais são botões que permitem que qualquer pessoa em uma área afetada por um incêndio ative o alarme de forma manual. Esses dispositivos são geralmente instalados em locais de fácil acesso, como corredores e áreas de escape. O acionador manual interrompe um circuito e ativa o alarme sonoro e visual. A sua simplicidade e eficácia o tornam um dos mais importantes dispositivos de emergência. Detector de fumaça por aspiração. Este é um tipo de detector de alta sensibilidade, usado principalmente em ambientes críticos, como data centers e salas limpas.
Funciona aspirando continuamente o ar do ambiente, através de uma rede de tubos e analisando a concentração de partículas de fumaça no ar. Ao detectar sinais de incêndio em estágio muito inicial, o sistema pode emitir um alerta precoce, prevenindo danos. Detector linear de calor. Este dispositivo consiste em um cabo sensível ao calor que detecta aumentos de temperatura ao longo de sua extensão. O cabo pode ser instalado ao longo de tetos ou corredores e é ideal para áreas extensas, como túneis ou grandes armazéns. Quando o cabo atinge uma temperatura crítica, ele dispara o alarme. Detector de fumaça duto. Este tipo de detector é instalado dentro de sistemas de ventilação e dutos de ar-condicionado. Seu objetivo é identificar a presença de fumaça que pode estar sendo distribuída pelo sistema de HVAC, prevenindo a propagação do incêndio através do fluxo de ar. Detector de fumaça por feixe. O detector de fumaça por feixe é ideal para grandes espaços abertos, como armazéns ou hangares de aviões. Funciona emitindo um feixe de luz entre um transmissor e um receptor. Se a fumaça interromper ou dispersar o feixe de luz, o alarme é disparado. Este sistema pode cobrir áreas extensas com poucos dispositivos. Módulos de controle e monitoramento. Em sistemas mais avançados, módulos de controle e monitoramento podem ser integrados à rede. Esses módulos permitem que a central controle outros sistemas de proteção e segurança dentro do edifício. Alguns exemplos incluem: módulo de controle de portas corta-fogo. A central pode ativar portas corta-fogo automaticamente para impedir a propagação do incêndio. Módulo de controle de sistemas de ventilação, HVAC. Em caso de detecção de fumaça, a central pode desligar ou redirecionar os sistemas de ventilação para evitar que a fumaça se espalhe. Controle de elevadores. A central pode comandar os elevadores para descerem ao térreo e ficarem inoperantes, evitando que sejam usados durante a evacuação. Dispositivos de alerta. São componentes fundamentais para comunicar situações de emergência. Eles podem ser audiovisuais, como sirenes, alarmes sonoros e luzes estroboscópicas, que alertam os ocupantes do prédio sobre um incêndio ou perigo iminente. Esses dispositivos devem estar estrategicamente posicionados e cumprir as normas técnicas. Redundância e backup. Os sistemas de detecção de incêndio são normalmente configurados com redundância e sistemas de backup de energia, como baterias ou geradores. Isso garante que o sistema continue a funcionar mesmo em caso de falha de energia. A comunicação entre dispositivos geralmente é feita via cabo em sistemas maiores ou via tecnologia sem fio em instalações menores ou mais flexíveis. Interconexão entre múltiplos edifícios. Em instalações grandes, como campos universitários ou complexos industriais, os sistemas de detecção de incêndio podem estar interconectados entre diferentes edifícios. Cada edifício tem sua própria central de alarme, mas elas podem ser integradas em um sistema centralizado que monitora e controla todos os edifícios, facilitando a gestão de segurança de grandes áreas. Sistema de monitoramento remoto. Com os avanços tecnológicos, muitos sistemas de detecção de incêndio agora estão integrados a plataformas de monitoramento remoto. Esses sistemas enviam alertas diretamente para centrais de monitoramento ou dispositivos móveis de gerentes e equipes de emergência. Assim, mesmo que não haja pessoas no local, o sistema pode acionar automaticamente a resposta ao incêndio. Funcionamento de rede de detecção de incêndio. Detecção. Um detector de fumaça em uma sala detecta partículas de fumaça e envia um sinal para a central de alarme. Alerta. A central recebe o sinal e aciona imediatamente os alarmes sonoros e visuais em toda a área afetada. Notificação. A central também envia uma notificação para uma central de monitoramento remoto ou diretamente para os bombeiros. Respostas automáticas. Se houver módulos de controle integrados, a central pode acionar portas corta-fogo, desligar ventiladores ou ativar sprinklers. Evacuação. Sistemas de orientação de evacuação, como sinalizações de emergência e mensagens de áudio, guiam as pessoas para as saídas seguras. Essa rede de dispositivos integrados garante uma resposta coordenada e eficiente em casos de incêndio, protegendo tanto as vidas quanto o patrimônio. Cada um desses dispositivos desempenha um papel essencial na detecção e combate a incêndios, contribuindo para a segurança de edificações e seus ocupantes. A escolha dos dispositivos corretos depende do tipo de ambiente, dos riscos potenciais e da conformidade com as normas de segurança locais.
A implementação adequada de sistemas de detecção pode fazer a diferença entre um pequeno incidente e uma catástrofe, tornando os componentes críticos em qualquer plano de segurança contra incêndios. Até a próxima aula. Siga a Conexpred nas redes sociais para mais conteúdos.